O que observamos é que em nosso contexto escolar educativo se coloca como disciplina mais importante a língua portuguesa e a matemática, deixando as demais áreas do conhecimento um tanto para trás se comparado a essas duas colocadas. Isso acaba até passando para o aluno a ideia de que essa área do saber não é tão importante. Ao seu ver, a geografia, ela é tão importante quanto a língua portuguesa e a matemática para a formação dos seus alunos? Com certeza. A geografia é uma das disciplinas também importantes, né? Todas, na verdade, são importantes, mas a geografia é importantíssima. Mas o que causa problema com os alunos não aprender é a formação, é professores que não são formados na área, né? Quando você não é formado na área, como você vai ensinar uma disciplina que você desconhece, né? Não é conhecida para você. Então é complicado, você não sabe manusear os recursos da escola. Às vezes tem na escola, mas você não sabe utilizar. Então fica uma disciplina, se torna uma disciplina chata. Então é por isso que a maioria dos alunos não gostam da disciplina de geografia. Ao longo da trajetória escolar, principalmente no ensino fundamental maior e no ensino médio, observa-se uma grande dificuldade na disponibilidade de encontrar professores com formação para trabalhar a geografia como componente curricular. Isso mostra a deficiência no número de profissionais formados nessa área. Analisando esse contexto da escola onde você trabalha, essa realidade é diferente da que vivemos há alguns poucos anos atrás, ou ainda há essa deficiência da falta de formação de professor na sua escola? Na escola que eu trabalho, há uma deficiência imensa. Por quê? Porque nenhum professor é formado em geografia. Todos que ensinam geografia são professores licenciados em história. Então faz com que a aprendizagem de geografia não saia, né? O aluno sai do ensino médio com muitas dificuldades em geografia, porque não temos professores qualificados na área de geografia. É muito comum ouvir alunos dizerem que se sentem ou que não sentem empatia por determinada área do conhecimento, mas sentem com a matemática, com as ciências naturais, por exemplo. Isso se dá ao fato de que lidam bem com conteúdos dessas disciplinas de suas preferências. Na sua opinião, isso funciona com a geografia? É comum os alunos dizerem que têm afinidade com ela? Com geografia, nem um pingo, né? Por quê? Porque os alunos não têm habilidades na geografia, porque não foi trabalhado. Quando você não trabalha determinada coisa com a criança ou com o adolescente, como é no ensino médio, os adolescentes sempre irão ter dificuldade. E a gente percebe nas provas do Enem, né? Quais são esses resultados, né? Não são os resultados de qualificação, de qualidades. Por quê? Porque a gente ensina português e matemática de uma forma diferente como se ensina geografia. E eu, professora de geografia, eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu não sou formada na área, né, de geografia, mas eu sou obrigada a ensinar. Por quê? Porque há essa necessidade na escola de se ensinar geografia. O aluno não pode sair da escola sem cargas horárias completa. Então, faz com que o professor simplesmente sobra para o professor de história. É o professor de história que leciona a geografia. Então, como é que a gente vai ensinar uma coisa que nós não somos formados, nós não temos habilidade? Então, a geografia sempre vai ficar a desejar. E na escola que eu trabalho não tem profissionais, então isso se torna mais difícil ainda. Tem um termo muito recente que é usado para definir essa questão, que é dessa falta de conhecimento e de conteúdos relacionados à geografia, que hoje nós chamamos de analfabetismo geográfico. Observando bem as turmas no quais você ministra suas aulas, e até mesmo entre seus colegas e você quanto profissional, você os avalia como analfabetos geográficos? Com certeza. Por quê? Porque o que eu acabo de falar, né? Não temos profissionais. Eu não posso alfabetizar ninguém na área da geografia porque eu não tenho conhecimento da geografia, né? Eu posso ensinar história, mas a geografia eu não posso. Então eu vou ensinando o que eu acho que é importante para a criança, porque eu não domino. Se eu não domino a disciplina, o que eu vou repassar para esse aluno, né? Então o ensino médio ele está sentindo essa necessidade de profissionais na área de geografia. Por quê? Porque nós não temos profissionais qualificados. A escola fica sempre só para o professor de história, né? O professor de história que leva sempre a geografia. Então, quando se fala de geografia, nós vamos ter sempre alunos analfabetos nessa área porque não tem conhecimento.
né? Vai ficar um aluno aquém. Por quê? Porque quais são as necessidades da escola? A gestão, ela pensa desta forma, que é o professor de português, é o professor de matemática, é o professor de biologia, é o professor de química, é o professor de física. Geografia, ela não tem essa importância. E aí é que a gente acaba matando os nossos alunos, deixando a desejar, né, sem esse conhecimento. E aí a gente vai perceber quando ele se torna um profissional também, porque ele também não vai ter esse conhecimento, né, da geografia. Avaliando a sua prática pedagógica, você como professora de geografia, mas com formação em história, né? Você tem conseguido bons resultados em seu processo de mediação de conhecimento dessa disciplina? Não, né? Por quê? Quais são as dificuldades, né, que você que faz esse entrave, que tem impedido de atingir os seus objetivos propostos para esta disciplina? É a falta de conhecimento, né? Simplesmente a falta de conhecimento. Às vezes tem o material, mas o professor não sabe utilizar, né? Porque apresentar um mapa é muito simples, porque já está montado. Mas se disser assim, professor, monta o mapa, né? Eu vou ter dificuldade, porque eu não estudei. Eu não tenho conhecimento. O meu conhecimento é de ensino médio, não de ser o profissional que hoje eu sou, Vou exercer minha função de professor de história, não sou professora de geografia. Então, quando se fala de um professor que ele não tem aquela qualificação de determinada disciplina, ele não vai repassar um bom conteúdo. E não adianta a gente forçar. Os conhecimentos, eles têm que ter na sua formação. O profissional tem que ter naquela sua formação. O professor de geografia ensina geografia. O professor de história ensina história. Porque a escola, além de tudo, a educação ela vai ficar sempre, né, nessa necessidade. Por quê? Porque a gente não tem essa preocupação de o professor de determinada disciplina ensinar aquela disciplina. A gente tem mania de querer tapar o sol com a peneira, de dizer assim, professor, não, isso aqui é só por enquanto. E esse por enquanto chega até o final do ano e o professor continua lecionando, ensinando e não repassa os conteúdos que deveria repassar para o aluno, né? Então o ensino médio ele sofre muito, né? Então, assim, mesmo com toda essa dificuldade, por não ter formação na disciplina de geografia, e a escola oferece alguns recursos, mesmo que não seja muito, no caso, como já se colocou, a escola só tem mapas e globos. Você busca um outro método, outros recursos para lecionar a disciplina? Tentamos levar, né, outros métodos, né, para a sala de aula, para fazer com que o aluno sinta prazer em aprender a disciplina. Porque ensinar a disciplina de geografia não é fácil, né? É um desafio na sala de aula e a gente sabe nas escolas do Brasil, e quando se refere ao Maranhão e quando se refere ao nosso município, que é Presidente Juscelino, se torna mais difícil ainda. Por quê? Porque deixa muito a desejar. A gente vai buscar, tenta levar uma nova metodologia, inovar o tempo todo, mas se torna difícil quando a gente não domina, né? O que eu estou colocando. Eu levo, né, planejo, organizo, tento fazer a aula dinâmica, né, mas com tudo isso a gente não chega àquele denominador comum, não chega ao objetivo desejado. Por quê? Porque existem esses entraves, né? O entrave de não conhecer, o entrave da falta do conhecimento, o desânimo do aluno também, né? Porque quando o professor ele não domina o conteúdo, ele também causa isso no aluno, o desânimo. Então, isso atrapalha muito a aprendizagem do alunado. Bom, gente, isso aqui é a professora Elza Viana, né? E aqui estamos terminando essa entrevista que ela leciona no ensino médio. E vamos ficar por aqui com mais essa entrevista, viu? Obrigadão, professora. Obrigada.